Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre ETF. O que são, como adquirir, quais são suas características, suas vantagens e desvantagens. Roda a vinheta! Fala meus amigos, eu sou o Dudu Guimarães e esse é o canal Investidores na América. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aquele like no vídeo. Então pessoal, o que seria um ETF? Exchange Traded Funds. O ETF nada mais é do que um índice de gestão passiva. Você tem um índice que é replicado através do ETF. No Brasil, nós temos o Ibovespa, você provavelmente já ouviu falar. Nos Estados Unidos temos o S&P 500. O que são esses institutos? Veja, o Ibovespa e o S&P 500, eles representam as empresas que são mais negociadas nas respectivas bolsas de valores, Brasil e Estados Unidos. E você tem ETF que replica esse índice. No Brasil temos o BOVA11, ele pega o índice dessas empresas que são mais negociadas na bolsa brasileira e replica nesse fundo. A gente fala fundo de gestão passivo porque o gestor desse fundo ele não tem ingerência, ele não tem uma autonomia para ele mesmo escolher as ações. Ele apenas replica as empresas que são mais negociadas nas suas respectivas proporções. E aqui nos Estados Unidos temos o S&P 500. Temos, por exemplo, o ETF, o VOO. Ele replica o S&P 500, as empresas mais negociadas na Bolsa Americana. Veja, é interessante lembrar que eu estou falando das empresas mais negociadas. Eu não falei que são as melhores empresas. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Qual seria a vantagem de você ter um ETF? A vantagem é que você já começa diversificado. Você adquiriu um ETF, você já está com aquele seu patrimônio investido diversificado. Porque veja, se uma determinada empresa não for bem, aquilo ali provavelmente não vai te afetar, porque você tem naquela pequena cota uma proporção de cada uma daquelas empresas que o compõem. Então essa é a primeira e grande vantagem do ETF. Uma outra vantagem, que você ao adquirir um ETF, você não tem que se preocupar em fazer uma análise fundamentalista de cada empresa. Você está comprando aquela cota que representa um índice. Então o seu investimento ele vai seguir aquele índice. Se nós analisarmos aqui nos últimos anos, tanto o Ibovespa quanto o S&P 500, eles tiveram uma alta nos últimos anos. E a tendência é que suba. Porque, veja, por mais que você tenha empresas que não são tão boas, de uma maneira geral, as empresas que estão nesses índices, que são negociadas, elas são boas e elas tendem a dar lucro no longo prazo. Elas tendem a se valorizar. Você que adquiriu um ETF, é provável que com o passar dos anos ele se valorize bem. Agora, qual seria a desvantagem de você ter um ETF? É justamente esse fato de você adquirir várias empresas de uma vez só. Porque veja, se você parar para estudar cada uma das empresas que vão compor a sua carteira, você vai perder um pouco mais de tempo, de energia, vai ter que se dedicar ali para saber qual empresa vai compor e tudo mais. Você vai montar uma carteira de acordo com o seu perfil. Você quando compra um ETF, você adquire ações que você possivelmente não compraria, mas você não tem opção. Quando você compra uma cota do ETF, você está comprando aquele índice. Você não tem como descartar uma ou outra ação desse índice. É igual você comprar uma caixa de laranja fechada, um saco de laranja fechado. Você não tem como abrir, tira essa aqui que essa aqui não está muito boa. Você leva tudo. Então essa, no meu entendimento, é uma desvantagem. Uma questão interessante que merece ser citada aqui é que no Brasil e nos Estados Unidos, o ETF tem um tratamento diferente. Veja, no Brasil, o ETF ele não paga dividendos. O ETF ele pega o que ele tem de rendimento, de lucro e investe no seu fundo. Então ele tende a se valorizar com o passar dos anos. E aí se você quiser realizar um lucro, quero retirar aqui um dinheiro, você vai ter que vender alguma de suas cotas, porque ele mesmo ele não vai te dar nenhuma remuneração, ele só vai se valorizar. Já nos Estados Unidos, o ETF ele tende a se valorizar também e ele, em tempos, no caso aqui a cada 3 meses, ele te paga dividendos. Então veja, se você quer viver de renda passiva, você quer montar seu capital e não quer vender a ação, mas quer ter o rendimento, o ETF nos Estados Unidos, ele te proporciona isso, porque em tempos você vai receber os dividendos. Lembrando que para você adquirir um ETF é muito simples, é igual comprar uma ação, você vai entrar no seu home broker, vai colocar o código de negociação daquele ETF e vai efetuar a sua compra.
Então veja, é curioso porque a vantagem e a desvantagem do ETF, elas são bem próximas, porque a vantagem, você está diversificado, bem diversificado, você não tem que fazer uma análise de cada uma daquelas empresas. A desvantagem é justamente essa, de você estar diversificado demais e você não ter o poder de decisão para escolher cada ativo que vai compor aquele índice. Você simplesmente adquire o bolo todo. Aqui nos Estados Unidos nós temos, como eu disse, o VOO, que replica o S&P 500. E temos o NOBL. Esse ETF é bem interessante. Ele pega as empresas dentro do S&P 500 e ele analisa as empresas que só aumentaram os seus dividendos nos últimos 25 anos. E ele replica esse índice somente com as empresas que aumentaram seus dividendos nos últimos 25 anos. Agora você deve estar pensando, poxa, eu adquiro um ETF ou não? Isso é uma decisão muito pessoal. Eu acho que quem está começando a investir é uma maneira interessante de você começar. Você vê um ETF que lhe agrada e adquirir. Eu mesmo, quando comecei a investir na bolsa aqui nos Estados Unidos, eu adquiri esse ETF que eu mencionei, o NOBL. Só que com o passar do tempo, eu fui estudando outras empresas e fez mais sentido para mim comprar diretamente as empresas. Pela questão do dividendo, enfim, quando você vai direto na empresa, você tende a receber um pouco mais de quando você tem um investimento num fundo desse. Porque o fundo ele tem uma taxa de administração que é cobrada. É o preço, digamos assim, desse conforto, de você não ter que esquentar a cabeça com as ações que vai compor o fundo, que irão compor o fundo ou não. Então, para mim, fez mais sentido, depois de um tempo, ir direto nas empresas. Mas veja, eu acredito que qualquer dinheiro investido é melhor do que o dinheiro parado. Então, se você está começando agora, você não sabe por onde começar, o ETF pode ser um excelente caminho. E se você já investe também e às vezes não quer ter aquela preocupação de escolher um ativo, de fazer uma análise de cada uma das empresas que vão compor a sua carteira, você quiser ter um pouco mais de tranquilidade, você pode também adquirir um ETF. Ele vai te proporcionar possivelmente um bom rendimento com o passar dos anos e vai te dar uma tranquilidade. Então veja, essa questão de investir é sempre muito pessoal. Você tem que ver o que você busca, o que você está disposto a fazer, e o importante é você adquirir um ativo e tentar segurar esse ativo. É o que a gente faz aqui, o buy and hold. Quando eu digo segurar, você pode pensar, mas você vendeu o seu ETF para comprar ações diretas. Sim, porque isso fez mais sentido para mim. Mas quando eu me refiro a você segurar o ativo, é você não vendê-los em tempos de crise. Porque o que acontece, como já a gente sempre menciona aqui, a questão do buy and hold é o seguinte, a bolsa ela cresce caindo. Então, no momento de queda, as pessoas às vezes se desesperam, estão vendo ali que perderam um dinheiro e tal, e realizam o prejuízo. Falam, eu vou vender isso aqui, vou salvar para não perder mais. Uma informação interessante para quem está no Brasil e quer investir na Bolsa Americana, só que não tem uma corretora aqui ainda, no Brasil você pode comprar um ETF chamado IVVB11, que replica o S&P 500. Então, é uma opção muito interessante para quem está no Brasil. Porque, veja, você pode se expor às maiores empresas, às empresas mais negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, e você tem o seu investimento dolarizado. Então, o que acontece quando você tem, por exemplo, o IVVB11? Se o dólar sobe, isso replica na cotação do seu ETF. E ele tende a se valorizar também por conta disso. Então, veja, ele tem duas coisas em potencial para se valorizar, que é o S&P 500, ou seja, as maiores empresas da melhor economia do mundo, e a questão da valorização do dólar. Então, para quem está no Brasil e já quer começar a investir na Bolsa Americana, mas ainda não abriu uma conta na corretora aqui, esse é um bom caminho, é um caminho a se considerar. Só a título de curiosidade, pessoal, veja, no Brasil o ETF ele começou a ser negociado em 2004 e hoje nós não temos mais do que 20 tipos de ETF sendo negociados na Bolsa Brasileira. Enquanto nos Estados Unidos o ETF começou a ser negociado em 1993 e hoje nós temos quase 2.000 tipos de ETF sendo negociados na Bolsa Americana. Um aspecto que nós devemos lembrar aqui também é o seguinte, no Brasil não há tributação de dividendos, pelo menos não há ainda até o momento da gravação desse vídeo. E quando você tem um ETF e você quer realizar um lucro, você vai ter que vender uma parte do que você tem e pagar um imposto em cima do lucro. Se você tem ações no Brasil e recebe dividendos, você tem uma isenção tributária nesse recebimento de dividendos. E isso é uma coisa que você deve levar em conta. Bom, aqui nos Estados Unidos não há esse tipo de isenção. Se você tem lucro, você paga um imposto em cima do lucro. Obviamente, só quando você realiza esse lucro. Se tua carteira está se valorizando e você está só acumulando patrimônio, você não realizou nenhum lucro,
Você não tem que pagar imposto nenhum. Você apenas vai informando, em tempos, o seu patrimônio que está sendo formado naquele seu investimento. Quando você for realizar um lucro, o imposto vai incidir sempre em cima do lucro. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse. E até a próxima.